Bom dia, galera! Tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de narcóticos anônimos. Pessoal, eu me chamo Sheila, continuo sendo uma adicta, limpa em recuperação há 4 anos. E aqui comigo uma companheira sensacional, uma vasta experiência no programa de narcóticos anônimos, e eu vou convidar ela a se apresentar. Companheira, você gostaria de se apresentar? Claro, bom dia a todos. O meu nome é Eli, eu sou uma adicta e eu tô limpa aí há 4 anos também. Legal, Eli, show, sensacional. Então, hoje a nossa meditação é a meditação do dia 10 de maio. E eu vou convidar nossa companheira querida a estar fazendo a leitura, se assim for da sua vontade. Companheira, tá com você. Tamo juntas, companheira? 10 de maio, prontificando-se inteiramente. Só por hoje vou aumentar meu estado de prontidão, ficando mais consciente de minhas imperfeições. Legal, companheira, muito obrigada pela sua leitura. E agora eu vou convidar você a contar pra gente um pouquinho da sua experiência com esse só por hoje de hoje, prontificando-se inteiramente. Tá com você, companheira. Obrigado, companheira. Gratidão pelo convite, por poder vir falar um pouquinho do meu entendimento. Lembrando que eu não falo aqui em nome de Narcóticos Anônimos. Eu vou falar apenas o meu entendimento sobre esse só por hoje. A minha vida inteira eu achava que eu era boazinha, que eu era querida, que eu fazia bem para todo mundo e que as pessoas não eram legais comigo. E eu não enxergava defeito em mim. Eu estava sempre de prontidão a atender alguém, eu desviava meu caminho para dar uma carona e eu não via que tudo isso que eu fazia era movido nos meus defeitos de caráter. Eu sempre tinha um interesse por trás de uma boa ação. Eu não era tão boazinha assim. E quando eu entro no programa de Narcóticos Anônimos, que me apresentam os 12 passos, e que a recuperação ela está contida em praticar esses 12 passos, eu começo a me aprofundar mais no programa, a entender sobre princípios. Alguns princípios eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida inteira. Eu vi, eu vim a conhecer esses princípios aqui dentro de Narcóticos Anônimos. Alguns outros, como honestidade, eu achava que ser honesta era devolver um troco a mais, era não roubar o que era de alguém, era pegar emprestado e devolver. Honestidade para mim estava muito ligada ao fator externo. E aí o programa me apresenta o outro lado da honestidade, uma honestidade que vem de dentro para fora, aonde eu sou honesta com os meus princípios, quando ninguém está vendo, e eu faço o certo porque eu sei que eu tenho que fazer o certo. Na pior das hipóteses, eu tenho uma consciência que ninguém está vendo, mas eu estou fazendo errado, né? Hoje, por exemplo, cai um papel higiênico num banheiro público. É muito louco isso. Eu não deixo, eu pego e guardo e ponho dentro do cesto. Coisas assim no oculto que eu faço e no início me incomodava muito de eu fazer, poxa, mas ninguém está vendo. Mas algo dentro de mim já estava me apontando que eu estava entrando na- no, no âmbito da prática do princípio da honestidade. E aí eu fui identificando muitos defeitos de caráter ao longo desse processo, dessa jornada espiritual dentro de Narcóticos Anônimos. E na medida que eu fui identificando esses defeitos de caráter, eu já queria que Deus removesse esse poder superior que eu compreendi, né, que é o meu poder superior, é de acordo com a minha compreensão, e eu desenvolvi uma conexão com ele muito particular minha. E eu identifico o defeito de caráter de manhã e quero que de noite esse defeito esteja removido. Só que não é assim. Ele não vai ser removido num passe de mágica, mesmo porque eu não adquiri esse defeito de caráter da noite para o dia, num passe de mágica. Foi um processo de desvio de caráter, de
condutas erradas, é, o meu egocentrismo, e aí eu entro em recuperação e começo a ter oportunidade de mudança. E aí eu identifico que eu sou manipuladora, mentirosa, desonesta, egocêntrica, falsa e alguns por aí afora. E eu me incomodo com isso. E tem dia que é muito pesado. Eu não quero mais mentir. Eu menti uma vida inteira. Nem eu acreditava no que eu falava. E a maior prisioneira das minhas mentiras fui eu mesma. Porque aí a minha paga foi não acreditar em ninguém. Então, para mim, ninguém falava a verdade. Eu não confiava em ninguém. E quando eu entro em Narcóticos Anônimos, está lá, né? É, em Narcóticos Anônimos é tudo sugerido, mas tem um requisito para eu entrar em recuperação. E é indispensável, que é a prática de 3 princípios: honestidade, mente aberta e boa vontade. E aí eu já penso, né? Se eu não for honesta, eu só vou ficar limpa, eu não vou entrar em recuperação. E eu quero entrar em recuperação. Eu decidi entrar em recuperação. Eu me convenci, ninguém me convenceu. A minha jornada de dor, perda e destruição usando drogas e vivendo a adicção ativa me convenceu que eu quero entrar em recuperação. E aí eu começo a falar a verdade contra a minha vontade no início. Eu tinha que dar um tempo, ir lá e corrigir, porque a minha vontade é sempre terminar eu levando vantagem em tudo. É sempre ter uma mentira envolvida. E eu quis praticar honestidade. Foi muito difícil, que o meu primeiro ato foi com meu filho. Eu estava contando para ele alguma coisa, eu me lembro como se fosse hoje. E eu olhei nos olhos dele e falei: não, eu vou começar de novo, porque nesse programa existe um princípio que é o da honestidade, que se eu não falo a verdade, eu não consigo entrar em recuperação, filho. E ele olhando para mim, assim, com os olhos bem estalados, e eu falei: eu vou ter que voltar, eu vou ter que contar de novo. E a gente estava de frente na mesa, e eu voltei, contei. Foi difícil, mas quando eu terminei, eu olhei para os olhos dele, estava cheio de lágrimas, e um olhar de aprovação, de felicidade, de a mãe tá no caminho certo. E, e é isso que eu venho fazendo, eu venho pedindo para Deus remover, e aqueles que eu vejo que Ele não remove, né? Porque eu entendi dentro desse programa que não é de acordo com a minha vontade que serão removidos, é de acordo com a minha capacitação. É quando Deus achar e Ele quiser que eu estou pronta para viver sem esses defeitos. Então, o que que eu busco? Inclusive, eu busco muito auxílio da minha madrinha, que é uma pessoa mais experiente no programa, que me ajuda a me guiar no caminho dos passos. E esse ano, a gente, as duas juntas, combinamos de praticar o princípio da paciência para remover o impulso. Né? Porque eu falei para ela: nossa, eu faço muita coisa no impulso e me arrependo muito. E ela falou: então, nós vamos praticar o princípio da paciência sempre que vir a vontade de resolver de imediato. Então, eu busco praticar um princípio que contra-ataca o meu defeito de caráter. Né? Eu sou desonesta, eu pratico a honestidade. Eu sou egocêntrica, eu pratico a humildade. O egocentrismo é outro que eu estou buscando que ele seja removido. E eu me pego, assim, adentrando no caminho da doença, da doença do egocentrismo. E eu vejo que o egocentrismo ele aflora em mim quando vem de encontro com aquilo que eu domino. Tipo, eu tenho um conhecimento em determinada área, eu já me vejo ficar egocêntrica, eu me vejo cavar um determinado assunto para eu dominar aquela conversa. Então, eu não quero mais isso para mim. Isso é cansativo, isso é ruim. Eu não preciso diminuir ninguém para ser aceita aqui nesse programa. Me mostrou que eu sou aceita pelo que eu sou, né? Exatamente pelo que eu sou.
E é isso que eu quero. Eu quero continuar sendo aceita pelo que eu sou, mas dentro de uma evolução, dentro da prática de princípios espirituais, contra-atacando esses defeitos. Eu vivi com um defeito para mais de 7 anos. Eu tenho câncer estágio 3 e eu fiz duas cirurgias muito grandes, então eu fiquei com duas cicatrizes muito imensas na minha barriga. E eu nunca me dei conta disso. Eu usava essa cicatriz e essa doença para manipular as pessoas, para cortar fila, para adquirir vantagem, para ser a coitadinha, para ser aceita. E um belo dia, 7 de setembro, há 3 anos atrás, eu me lembro desse dia. Eu estava numa fila de supermercado muito grande e eu fiz uma compra totalmente movida no impulso. E eu estava sem dinheiro e eu não podia gastar. E eu me arrependi de ter comprado e todo mundo viu que eu estava na fila e eu pedi para passar na frente. Daí uma senhora não quis. E daí eu fiz aquele movimento de insanidade, como eu vinha fazendo sempre. E aí o marido dela falou: não, ela tem câncer, coitada, vamos passar a compra. E eu falei: não, também eu não quero mais, não precisa. E saí deixando as pessoas ainda mal. E a natureza exata foi o meu defeito de caráter, né? Eu me arrependi, utilizei do meu problema de saúde, que não é mais um problema de saúde, porque hoje eu tenho consciência, faço tratamento, eu me cuido, é como se eu não tivesse nada, é como a adicção, esse câncer ele tá contido. E quando eu estava vindo para casa no ônibus, eu me dei conta disso. Eu me dei conta do mau caratismo meu. E eu pedi para Deus em oração que eu não queria mais fazer isso. E eu me lembro bem desse dia, porque a partir desse dia eu nunca mais fiz isso. E eu acredito que ele foi removido, porque eu nem sinto vontade de fazer. E quando eu vejo eu em filas aonde eu fazia isso, eu olho e falo: pô, que legal, né? Eu não preciso mais disso. Eu não preciso utilizar desse método para pedir para sentar numa cadeira do ônibus. Eu já falo assim: será que você me permite sentar que eu estou cansada? E se a pessoa deixa, tá tudo bem, se não deixa, eu dou um jeito. E na maioria das vezes que eu peço usando a honestidade, revelando o porquê que eu estou pedindo, nunca foi negado. Eu não preciso manipular, mentir. Então, é esse o meu entendimento, sabe, sobre os princípios espirituais, sobre a entrega da minha vida e das minhas vontades ao cuidado desse poder superior que rege a minha vida hoje. Hoje eu não tenho mais livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio eu tinha lá atrás, quando eu escolhia usar droga ou não usar. Né? Quando eu entro em recuperação, que eu entrego a minha vida e as minhas vontades, eu entreguei as minhas vontades. E aí eu aceito o resultado é porque eu estou fazendo a vontade do meu Deus, da minha compreensão. E assim eu tenho vivido há 4 anos e a cada dia um novo progresso. Né? Eu não sou a mesma Eli de ontem, hoje eu não sou a mesma Eli de ontem, e sei que ao acordar amanhã, só por hoje, que a gente trabalha o só por hoje em NA, que a gente só tem o só por hoje, né? Eu tenho que viver o hoje como se fosse o último dia. Eu tive uma afilhada que ela estava trabalhando o primeiro passo comigo e ela foi viajar com os pais para os Estados Unidos e ela falava assim: madrinha, eu não vou conseguir conviver com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Olha, me arrepia toda falando aqui com vocês. E eu apliquei o programa com ela. Eu falava assim: você vai viver só por hoje. Você vai entrar em contato comigo todos os dias a gente vai conversar e você vai imaginar que essa é a tua última viagem. A cada dia vai ser o último dia com eles. E sem saber, realmente foi. Eu perdi essa filhada, 33 anos, né? Ela não acreditou na força de destruição da adicção ativa e ela achou que era só mais uma recaída, só que dessa vez ela conheceu um dos 3 fins nossos, né? Que a gente fala em NA, instituição, cadeia ou caixão. E infelizmente essa minha afilhada ela conheceu o caixão e ela viveu esse só por hoje
E o que que eu entendo desse só por hoje, que eu falei que amanhã eu vou estar melhor que hoje, né? Que eu tô vivendo só por hoje, eu entendo que eu tenho o hoje, né? Quando a minha filha sai, eu beijo ela como se eu não fosse mais a ver. Eu olho para minha cachorrinha como se eu não fosse mais ver ela. Mas eu tenho esperança, eu tenho fé que amanhã vai acontecer. E aí eu ganhei esse dia, eu vivi esse dia satisfatório, eu vivi esse dia pleno. Eu não quero mais aumentar a minha lista de reparação. Então, quando eu me indisponho com o meu vizinho, com a minha vizinha, e eu vejo que eu fui movida nos defeitos de caráter, eu faço uma oração e eu acredito que Deus está removendo, Ele me guia de encontro com essas pessoas e eu olho nos olhos dessas pessoas e assumo sim o meu erro e não volto a fazer mais. Eu posso errar em novos erros, mas não nesses mesmos. Se eu me dispor com o meu vizinho, pode ter certeza que vai ser em outro, mas não nesse mesmo que aconteceu, né? Ame seu vizinho, porém coloque uma cerquinha. E a gente tem que amar as outras pessoas, mas a gente tem que se proteger. E como que eu me protejo? Eu me protejo praticando princípios espirituais. E assim, eu observo muito os companheiros, as companheiras que estão dentro desse programa de NA. E são companheiros que já estão múltiplos há muitos anos. Eu conheci um companheiro agora que ele está há 36 anos limpo. E há 36 anos ele não teve nenhuma recaída. Porque a recaída, ela faz parte da doença, ela faz parte lá do processo do indivíduo, né? Mas se eu mergulho na recuperação e sigo sugerido, eu já estou removendo um defeito de caráter meu, que é achar que do meu jeito vai dar certo. É do jeito que está escrito no programa. Esse programa ele está prontinho. É só seguir, é só descansar nos braços desse poder superior que tem aqui dentro. E acreditar, porque eu, adicta, eu quero tudo para ontem, sou muito imediata. Levou 4 anos e 7 meses para minha filha me dar um beijo no rosto e um abraço, advindo dela, da vontade dela. E com um dia limpa, eu já queria ter meus filhos de volta me abraçando, só que eu fui lendo o programa, eu fui entendendo que é da vontade desse poder superior, não é da minha, que era só para mim ficar limpa e continuar voltando, era para mim confiar que o mais seria revelado. Aí minha filha vem para cá passar uma semaninha no carnaval e continua voltando. E aí eu vou removendo esse meu defeito de caráter, que é a ansiedade, que é o querer para ontem. Vou esperando. Aí ela chega uma noite, me dá aquele abraço gostoso e aquele beijo. Ali, para mim, já valeu a pena. O programa, para mim, naquele momento, já tinha se concluído o meu propósito, né? Que era recuperar o amor dos meus filhos. Mas NA não promete nada, né? Ele só promete que eu vou parar de usar droga, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver. Mas com essa nova maneira de viver, vem muitas dádivas. E essa dádiva, para mim, foi uma conquista muito mágica, sabe? Porque eu abandonei minha filha com 11 anos. Hoje eu falo, hoje não dói mais, eu não tenho vergonha. O que eu fiz foi, tá feito, faz parte do meu passado. E hoje, com esse meu passado, eu consigo ajudar mulheres que entram no programa e estão desiludidas, desanimadas, achando que não vai dar mais para elas, que perderam os filhos por esse ou outro motivo, né? Hoje, a minha história, ela é uma visão de esperança. Porque a vida para mim está acontecendo por conta que eu me rendi ao programa. Eu entendi que eu tenho uma doença progressiva, incurável, de fins fatais, que pode ser detida. E ela pode ser detida através das práticas, através da prática dos princípios espirituais contido dentro da nossa literatura. Então, esse é o meu entendimento sobre os defeitos de caráter. E é o que eu compreendo. Obrigado, companheira. Uau! Obrigada, companheira Eli. Minha companheira, minha amiga, né? Posso dizer assim, né? É incrível, é sensacional, me arrepiei aqui em vários momentos. Poder Superior age nesse podcast. Eu vou confessar para vocês que já prestei vários serviços dentro de Narcóticos Anônimos, mas aqui, fazendo isso, ouvindo as histórias de vocês,
eu realmente vejo, eu sinto, eu presencio o poder superior falando comigo. Então, eu quero te agradecer imensamente aqui em nome do podcast. A jornada continua do CSA Grande São Paulo. Dizer que eu sou uma privilegiada por poder fazer parte desse serviço de informação ao público para que essa mensagem possa chegar, de fato, ao adicto que ainda sofre. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada. E, cara, vou lembrar todos vocês agora, o trecho que foi lido aqui foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje, de Narcóticos Anônimos. E para respeitar a propriedade intelectual da nossa irmandade, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite, por favor, o nosso site, na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer livro de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual, na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Valeu, galera. Obrigada. Amanhã tem mais, viu? E não se esqueçam, a jornada continua. Valeu!